A ditadura prendeu, torturou e matou. Foi um pesadelo que só agora, 50 anos depois, começou a virar ficção. Como é que a nossa memória trabalha esse assunto? Um assunto que parece ter sido enterrado vivo. A memória da ditadura militar tem sido bem trabalhada pela ficção? Muito pouco. A maioria dos registros são depoimentos pessoais, na forma de memórias pessoais, individuais, pessoas que cada um dos participantes escreveu um livro. Tem também coletâneas de depoimentos, por exemplo, os presos do Presídio Tiradentes. 32 presos eram uma coletânea, com a apresentação do Antônio Cândido, e a ficção aparece muito pouco, né? Apareceu no começo, porque a minha interpretação é de que no começo, nos primeiros dias do golpe, ele foi muito traumático para a sociedade como um todo, porque ele desorganizou toda a ordem do Brasil, né? Inclusive, ele também cortou um processo que vinha vindo muito rico de participação, de artístico e político e social, então traumatizou. Surgiram alguns livros, como A Travessia, o Quarupi, os livros do Calado, Veríssimo, surgiram alguns livros, assim, a maioria também de caráter bem alegórico, assim, não era uma coisa diretamente explícita, né? Mas eram alegorias que depois até podiam ser associadas a um certo realismo mágico, como o do J.J. Veiga, um mundo meio obscuro, meio assustador, mas ficava um pouco nisso, né? Mas depois não, depois ficou um período longo, quase sem nada, né? E ultimamente também eu acho que a literatura brasileira ela tem outros temas para tratar. Esse tema não toca a alma brasileira hoje. O jovem, o sujeito de 30, 40 anos, ele não tem sensibilidade. Para ele isso é um capítulo da história. Aí eu acho também que houve um outro fenômeno. Eu acho que da época do golpe militar para hoje, houve uma revolução na sociedade, no mundo inteiro e no Brasil, no modo de viver, no modo de se socializar, na estrutura das famílias, né? Uma revolução nas comunicações. O mundo mudou muito e isso suscitou uma perplexidade mesmo e problemas novos que são esses que chamam a atenção da literatura. Então a nossa literatura hoje, ela trata de questões de família, de homem e mulher, de amor, entende? De violência urbana, mas não desse capítulo da história que ficou muito remoto. Ele aparece assim como pano de fundo de uma ou outra novela, romance, mas ele não é o tema condutor da literatura de hoje, na minha opinião. Será que recontar um fato em forma de ficção é um ajuste de contas, é um tipo de vingança? Uma vingança possível? A partir desse fenômeno em relação ao golpe militar, eu acho que as memórias são um ajuste de contas, né? Essas memórias do Holocausto, por exemplo, elas são típicas desse tipo de tratamento, né? Mas será que a gente consegue fazer isso? A gente consegue não falsear a nossa memória? Ou a memória ela vem sempre tingida por uma cor de sentimento que a gente tem em relação àquele tempo? Bom, é sempre uma visão, né, pela nossa ótica daquilo que aconteceu. Pode haver memórias menos fiéis aos fatos, mas feitas com sinceridade, né? É subjetivo, não há dúvida de que é subjetivo. É a recuperação do que aconteceu segundo uma ótica pessoal e num tempo ulterior ao que aconteceu. Aquilo já foi reelaborado lá dentro. Há mecanismos da memória que fazem você suprimir o que não é agradável, não é? Que memória que o senhor acha que a sociedade brasileira tem da ditadura? Em termos muito gerais, eu acho uma memória ambígua. O fato é que foi tudo jogado embaixo do tapete, entende? As coisas piores, né? Um dos poucos países do mundo
dessas 50 e tantas ditaduras que houve durante a Guerra Fria, um dos poucos países que não instituiu uma comissão da verdade com poder punitivo. E quando instituiu tarde demais, né? É muito mais um esqueleto no armário do que uma memória trabalhada. Como que a memória funcionou nesse caso? Não, aí é um processo de supressão da memória. Quer dizer, você tem um sistema militar que suprime as pessoas e depois quer suprimir a memória também do que aconteceu. Você veja um caso muito interessante, é o caso da guerrilha do Araguaia, porque no caso da guerrilha do Araguaia, as Forças Armadas insistiram durante muitos anos de que sequer houve guerrilha no Araguaia. Sequer houve guerrilha no Araguaia. Entende? Por quê? É uma coisa muito interessante isso. Quer dizer, eles foram lá, foram vitoriosos na ótica deles, derrotaram a guerrilha, suprimiram aquele projeto de subversão no campo, poderiam inclusive se orgulhar daquilo, entende? Mas optaram por suprimir o próprio fato, né? Não aconteceu. Não aconteceu. Se não fossem algumas reportagens do Jornal da Tarde, e depois, posteriormente, o trabalho dos familiares dos que foram lá assassinados, teria suprimido até hoje. E a literatura também não se ocupou disso, né? Mas vai se ocupar, eu acho, viu? Você vê o Canudos, né? Canudos gerou um dos maiores romances da nossa história, né? E gerou também agora um do Vargas Llosa, né? Vai aparecer, até porque no caso da Araguaia houve uma complexidade do envolvimento dos camponeses de um lado e de outro. Parece que houve também morticínio de índios. Houve muita coisa importante e dramática. Eu acho que vai gerar alguma coisa em algum momento. Mesmo porque você tem também aí a questão da mítica, né, da Amazônia, né, o pano de fundo, né. A memória pessoal pode dar vida e peso para a memória coletiva? A minha interpretação para essa avalanche de relatos pessoais é de que, na verdade, houve um processo de individualização do trauma. Na medida em que a sociedade brasileira não assumiu a tarefa de superar o seu trauma, não assumiu o golpe como um trauma coletivo, ele recaiu em tragédias pessoais. É a minha tragédia pessoal, é a tragédia pessoal do Carlos Knapp, do Takao Amano, entende? Ficaram sendo uma miríade de tragédias pessoais. O que não é correto foi uma tragédia nacional, entende? Então é uma perversão, no certo sentido, é uma limitação, uma perversão do nosso processo de recuperação dessa memória. Ela se deu através de uma individualização, como se fosse, sabe, e aí as culpas são pessoais também, entende? Então aquele meu amigo morreu porque naquele dia eu deixei de avisá-lo daquela coisa. Não, ele morreu porque teve uma ditadura que matou, entende? Porque teve um general que mandou matar. Mas você compreende o que está acontecendo? Será que é mais importante ser verossimilhante do que ser verdadeiro? Acho que é mais importante tocar o coração das pessoas, né? As pessoas têm que se sentir indignadas com o que aconteceu para que não aconteça de novo. Para isso, elas precisam saber um pouco mais o que aconteceu, né? Então, nisso a história fidedigna é importante, mas os sentimentos têm que ser suscitados. Você não pode... não tem sentido estudar o golpe militar hoje como se fosse uma história da época do descobrimento, dos bandeirantes que cortavam a orelha de índio, algo que não tem nada a ver conosco, tem muito a ver conosco. As pessoas ainda estão vivas, o Exército ainda está aí, não renegou a doutrina de segurança nacional, as polícias militares ainda agem mais ou menos com a brutalidade que lembra aqueles tempos, os desaparecidos não foram ainda localizados, entende? É uma história insepulta ainda, né? Quando o escritor de ficção se apoia na memória, qual que é o seu compromisso com a verdade? Eu acho que o escritor de ficção, ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Na minha opinião, ele tem compromisso com a literatura.
Tanto assim, por exemplo, eu sinto uma limitação em mim mesmo, né? Tem muitos contos meus que são muito verazes, né? É uma história quase que do jeito que ela aconteceu. Alguém me contou, eu fui lá e escrevi. Eu acho que literatura tem que ir além disso. A literatura ela não busca a verdade. Ela não busca nada, eu acho. Ela busca a criação. Eu não sei como te explicar isso, entende? Não, explico bem. É isso. Ela não tem nenhum propósito pedagógico, histórico, ideológico, doutrinário. Na hora que ela se coloca algum desses objetivos, ela corre o risco de se diminuir como literatura.